Os bastidores da política. O que é verdade e o que é conversa fiada. O que poucos não querem que todos saibam. Está começando o Balaio de Gatos. Povo de Sucupira! Olá, ouvintes. Hoje, dia 20 de agosto de 2026. Genô Neto e o veto do MDB. Quando uma questão pessoal ajuda a enterrar um partido, né? Pois é. E tem uma pérola, né? Mais uma pérola da incoerência da extrema-direita brasileira. É inacreditável. Fica até o final, porque você vai cair o queixo. Aliás, não vai, né? Porque a gente já viu coisa pior. E porque alguém tem que te contar essa história, eu sou Luiz Sucupira e o Balaio de Gatos começa agora. Chegou a hora de falar de eleições 2026. É no Balaio de Gatos. O vídeo do deputado Genô Neto joga luz sobre uma disputa que vai muito além de uma candidatura a deputado federal. Ele deu entrevista a veículos de comunicação lá em Fortaleza. O que está em discussão é quem afinal tem a palavra final dentro de um partido. A direção nacional ou o comando estadual, ou a questão pessoal. Pois é, segundo o próprio Genô, ele foi procurado pela direção nacional do MDB e pelo líder do partido no Congresso para entrar na disputa por uma vaga na Câmara Federal. E é verdade. Mas, rapaz... A proposta teria surgido depois que ele abriu mão da própria reeleição para deputado estadual em favor do filho, Willo Neto. A Genô disse que aceitou o convite, mas encontrou uma barreira no Ceará, o presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira. Segundo o deputado, a direção estadual não lhe daria a legenda para federal, embora mantivesse aberta a possibilidade de sua candidatura a deputado estadual. E sim, a fala do Agenor é verdade, eu pude ver isso de perto, tá? Mas, rapaz... E realmente, se ele quisesse ir para estadual, né, a vaga seria dele. Mas havia o interesse de garantir a eleição, na realidade, era do sobrinho de Eunício. E sem os votos do Agenor, a coisa ficaria mais difícil, como de fato está. Mas, rapaz... E aqui está o ponto politicamente mais curioso do episódio. Se havia legenda para estadual, mas não para federal, o problema apresentado por Agenor não parece ser simplesmente uma questão de falta de espaço eleitoral. O que está em jogo, na versão apresentada por ele, é uma decisão política sobre qual candidatura o partido estaria disposto a bancar. E no caso dele, não era federal. E é justamente aí que o conflito ganha dimensão maior. Agenor chama a decisão de pessoal e antidemocrática, como de fato tudo indica que tenha sido dessa forma mesmo. Do outro lado, caberia ao comando estadual explicar quais critérios foram utilizados para montar a nominata e por que uma candidatura seria admitida enquanto a outra seria rejeitada. Nada foi dito, nada foi explicado. E quando um político diz publicamente que recebeu um convite da direção nacional, aceitou a missão e depois foi barrado pela direção estadual, a pergunta inevitável é: quem manda no MDB do Ceará? Eunício Oliveira. Mas, rapaz... Mas existe outro detalhe importante. Agenor poderia transformar o episódio em uma guerra política. Não fez isso no discurso. Depois da crítica, adotou uma postura tipo, tudo bem, vida que segue, vamos em frente e evitando o confronto. Isso também é política. Mas, rapaz... Mas isso não significa necessariamente sair do jogo. Agenor continua tendo trajetória, base e presença política construída ao longo dos anos. O episódio, portanto, deixa uma questão aberta para o MDB. O partido conseguiu resolver uma disputa interna ou apenas adiou um problema que poderá reaparecer mais adiante, que é exatamente o desaparecimento ou praticamente a perda de força total do partido no Ceará? Essa é uma pergunta que a gente quer ouvir a resposta. No Balaio de Gatos fica outra pergunta. Quando a direção nacional abre uma porta e a direção estadual fecha, quem, na realidade, tem a chave? A política? O bom senso? A falta dele? Ou a questão pessoal? Mas, rapaz... Vou cantar tudo de novo?
Olha, gente, tem mais uma pérola da incoerência da extrema-direita brasileira. Sofia Barclay, esse é o nome dela, candidata do PL a deputada federal por São Paulo e conhecida como trans de direita, critica duramente o Bolsa Família e outros programas sociais. O detalhe é que, segundo dados do Portal da Transparência, citados pelo Metrópolis, ela própria aparece como beneficiária desse Bolsa Família que ela critica desde 2018. Em 8 anos, ela teria recebido cerca de R$21 mil em benefícios. Mas rapaz, Mas a contradição fica ainda maior. Em setembro de 2025, ela atacou beneficiários do Bolsa Família nas redes sociais a quem chamou de porcos. Dias depois, recebeu R$600 do programa. Neste ano, também criticou o Gás do Povo. E, segundo registros citados pela reportagem do Metrópolis, ela recebeu o benefício e usou. A assessoria dela afirma que ela não é contra programas sociais. Pois é, que o cadastro estaria vinculado a um familiar e que não houve intenção de receber o benefício irregularmente, mas recebeu e usou. Mas há outra ironia política. Sofia se apresenta como uma mulher trans de direita e escolheu disputar uma eleição pelo PL, partido marcado por forte oposição a pautas de direitos LGBTQIA+, e por discursos de seus integrantes frequentemente criticados por posições consideradas homofóbicas e misóginas. Todo dia a gente vê um negócio desse, né? Pois é, ou seja, mas rapaz, uma candidata trans em um partido que frequentemente entra em choque com as pautas do próprio movimento LGBTQIA+, criticando programas sociais, enquanto aparece como beneficiária deles desde 2018. Fica uma pergunta incômoda, né? Quantas contradições cabem dentro de um discurso desses? Hã? A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós... No Brasil, aparentemente, cabem muitas. E porque alguém tinha que te contar essa história, eu sou Luiz Sucupira e o Balaio de Gatos termina agora. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Achei que foi assim. Por hoje é só. E porque alguém tem que contar pra vocês, a gente volta. Cuida! Frente, Sucupira!